Olá, olá, olá. Aqui quem fala é o escritor JP. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre humildade. É um tema que eu preciso muito trabalhar em mim. E eu vou contextualizar o tema desse vídeo. Ano passado eu comecei a frequentar um centro de Umbanda. E lá eu acabei encontrando muitas respostas para dúvidas que eu nem sabia que eu tinha. Só que eram dúvidas que, de forma inconsciente, eu vinha tentando buscar resposta. Eu procurei em religiões exclusivamente cristãs, né? Porque nesse centro de Umbanda que eu tô indo, ele tem uma base cristã, ele acredita em Cristo, só que também acredita em tudo que a Umbanda acredita, nos orixás, nos espíritos que nos auxiliam, e beleza. Quando eu procurava resposta em igrejas evangélicas, por exemplo, eu sempre sentia que faltava algo. Era como se eu levasse uma pergunta e na verdade me retornava mais pergunta do que resposta. E na Umbanda eu encontrei resposta para muita coisa que eu sentia, que eu via, que eu percebia. E foi aí que eu comecei a entender melhor a espiritualidade. E foi na última gira. Gira é como a gente chama na Umbanda, como se fosse o culto ou a missa. E nessa gira eu tive com uma entidade e ela falou pra mim, e não é a primeira vez que me é falado isso, que eu preciso aprender a ter humildade. E ela falou: te falta humildade, e humildade, e humildade. Ela não falou exatamente dessa forma, não foi que me falta, mas eu preciso aprender o que é humildade e como ser mais humilde. E eu tava refletindo desde a última gira, que de fato eu não sei ser humilde. Inconscientemente eu ligo humildade a se colocar abaixo dos outros e sabe, eu acho que isso vem um pouco do meu pai. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito humilde, nunca quis grandes luxos ou muito conforto, sabe? A casa que a gente teve era uma casa simples, sempre foi simples. E minha mãe sempre brigava com ele porque a casa era simples demais. A gente não tinha um carro bom para andar e, sabe, nunca me faltou nada na infância, sabe? Nunca faltou alimento, nunca faltou teto, nunca faltou roupa. Mas não tinha na quantidade e qualidade que minha mãe queria. E como eu sempre fui mais apegado à minha mãe, eu sentia falta dessas coisas e eu via essa humildade do meu pai como algo não agradável. E também na infância sempre foi muito falado pra mim que eu era inteligente, que eu gostava de ler, escrever, e isso não é comum nas outras crianças. Então, tipo, isso acabou criando em mim uma certa soberba, vaidade, sabe? Um sentimento de tipo, eu sou melhor do que os outros. E apesar de eu já ter entendido no passado que isso não me torna melhor que ninguém, eu ainda não sei ser humilde quanto a isso. Às vezes eu acabo me colocando até em conversas como se eu tivesse acima daqueles com quem eu converso. E às vezes até em alguns vídeos aqui eu parei pra analisar e de fato, às vezes eu falo sobre qualidades minhas que tipo, não tem necessidade, sabe? É vaidade mesmo. É vaidade. E isso não agrega. Isso não agrega em nada. Deixa eu pausar o vídeo que aqui é estrada de terra. Só um minuto. Retomando, então é vaidade. Algumas coisas que a gente acaba, sabe, alguns sentimentos que a gente tem é pura vaidade. Querer ser algo pra, tipo, se mostrar é vaidade. E
curiosamente, e não coincidentemente, mas é curioso que eu voltei a ler a Bíblia. E eu tô no livro depois de Salmos, eu acho que é Eclesiastes, eu não me recordo exatamente, mas se eu não me engano é Salomão. E ele tá falando justamente sobre vaidade, que tipo, é tudo vaidade, tudo acaba virando vaidade se a gente não se policiar. Por exemplo, você pode querer ter um carro novo e um carro bom para dirigir por conforto e por segurança, para trazer conforto e segurança para sua família e para você mesmo. Ou pode ser para se mostrar para os outros, tipo, mostrar e falar, eu consegui, eu consigo e tal. E parando para pensar, muitas coisas que eu fiz na minha vida, até na escrita, foi por vaidade, não foi, sabe, porque eu tenho uma mensagem para passar, eu tenho uma palavra para escrever. É só, tipo, querer mostrar para os outros que, tipo, eu dei certo, deu certo, eu sou escritor, eu sou famoso, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu acabava esquecendo que na essência eu não sou nada disso, sabe? Eu sou todas essas coisas, mas mais profundo do que isso, eu sou imagem e semelhança do Criador. Todos nós somos imagem e semelhança do Criador. Só que quanto mais a gente faz querendo ser, menos a gente sabe? Eu tô escrevendo um livro e esse livro tá me ensinando muito, também curiosamente, mas não coincidentemente, porque coincidência não existe. Coincidência é a forma como o Criador fala com a gente. E curiosamente esse livro tem me ensinado muito sobre humildade, porque nesse livro o personagem ele consegue realizar o sonho da vida dele, só que é um sonho embasado numa mentira. Ele rouba um livro, rouba a autoria de um livro e tipo, a vida dele é transformada por conta desse livro. E ele passa a vida dele toda tentando superar a magnificência desse livro. Então, tipo, ele esqueceu que em essência quem ele é imutável. Isso não muda. O que nós somos em essência não muda. E se a gente deixa com que as coisas que a gente faz, com que as coisas que a gente tem mude a nossa essência, é soberba. A gente esquece de ter humildade. E isso tem me mostrado um caminho. Ser humilde vai muito além de, tipo, não se mostrar, não ter e não fazer, porque isso vai incomodar os outros. Ser humilde, em essência, é não querer provar que você tá certo, querer mostrar que você é melhor, ou, sabe, qualquer coisa que fuja da sua essência. A essência, quando eu falo em essência, eu tô falando, tipo, da nossa verdade interior. Eu acredito que todas as pessoas têm, e quem não é em essência bom é porque tá confuso, tá perdido, tá olhando para a vida com um olhar errado. Talvez seja uma forma ingênua de enxergar a vida. Às vezes pode ser que existam pessoas conscientes do mal que estão fazendo e que ainda assim elas escolhem fazer o mal. Só que eu prefiro ter esse olhar ingênuo para continuar tendo esperança que tem solução, sabe? Que a humanidade tem solução. Eu não quero pensar que, por exemplo, um cara multimilionário, ele, sabe, tá consciente do tanto que ele suga a alma das pessoas que vendem a força de trabalho para ele. E quando eu falo de um multimilionário, eu tô falando, por exemplo, de um dono de empresa que não mede esforços para ter lucro e torna a vida dos colaboradores um inferno. É esse tipo de multimilionário que eu tô falando.
isso tem sim a ver com humildade e com reconhecer aquilo que somos em essência. E o que eu quero trazer como reflexão para esse vídeo é sobre o quanto a gente tem esquecido o que é a humildade, de verdade, o que é humildade. Como eu disse lá no começo do vídeo, eu achava que humildade era tipo não ter nada, sabe? Abandonar tudo que você fez, tem ou deseja para seguir um caminho, sabe, sem amarras. Não é bem isso que eu queria dizer. Acho que tem a ver com não sei para onde tá me levando essa linha de raciocínio. Acho que o vídeo já deu os seus 10 minutos, já passou dos 10 minutos. E eu acho que a reflexão aqui é sobre humildade e fazer você refletir sobre o que é ser humilde e talvez corrigir um pouco essa ideia de que ser humilde é não ter nada. Porque eu posso sim ter uma casa boa para morar, pode ser uma mansão, isso não muda quem você é. Não deveria, pelo menos, mudar quem você é de verdade. Porque se você é bom em essência, você reconhece a bondade dentro de você, não importa se você tem mais conhecimento técnico do que outro, se você tem um carro melhor do que o outro, se você veste roupas melhores que o outro, sabe? Se você reconhece que você é bom, que a essência que te habita, e eu tô falando do espírito, se você reconhece que esse espírito é bom em essência, então nada deveria te mudar. E é uma luta, sim, constante, porque tem aquela coisinha dentro da nossa cabeça que fala: você não deveria aguentar esse desaforo, você não deveria abaixar a sua cabeça, você não deveria calar a sua boca para certas questões e certas pessoas. Só que na maioria das vezes você bater boca com algumas pessoas é vaidade, você tá querendo se provar, quando em verdade você não precisa provar nada para ninguém. O que eu sei de mim é que eu ainda tenho que aprender muito sobre muitas coisas, e eu gosto de aprender, e talvez eu tenha feito esses vídeos para que você descubra que a única coisa que você vai levar dessa vida é os seus aprendizados, as experiências que você teve. E isso não quer dizer que você tem que, tipo, não confiar no futuro, no amanhã. Eu acho que poucas pessoas não confiam no amanhã. Por exemplo, todo mundo que tem uma obrigação, por exemplo, de trabalhar no dia seguinte, coloca o celular para despertar na véspera. Então, inconscientemente você está confiando que o amanhã vai chegar. E isso tem muito a ver também com o se programar, com economizar, sabe? Guardar pelo menos uma parte do que você faz de dinheiro para quando você precisar, sabe? Quando você não estiver podendo trabalhar, você pelo menos ter um sustento, ou sei lá, sabe? Construir uma renda através do que você já produziu antes. Enfim, eu acredito que eu estou passando para outro tema, mas vamos focar na humildade. Pense sobre isso, reflita sobre o que é humildade para você, o que é ser humilde, porque eu, do lado de cá, vou seguir nessa reflexão, e se surgirem novos insights, eu trago aqui, compartilho com vocês. E eu vou ficando por aqui, vídeo batendo 15 minutos, mas
acho que ficou tanta coisa entalada nesses meses que eu fiquei sem gravar nada que vai acabar passando sim dos 10 minutos. Mas espero que não venham a ser conversas que enfadonhas, sabe? Chata. Eu espero que tenha sido uma conversa legalzinha, que você tenha aproveitado alguma coisa e que você possa me deixar a sua curtida aqui. Vamos tentar novamente. Mas vamos lá. Eu já esqueci a finalização dos... Se inscreve no canal, curte, compartilha com quem você acha que vai precisar ouvir uma palavra dessa. E enfim, desculpa mesmo por ficar todo bagunçado. É que ainda eu tô organizando as ideias na cabeça. Eu tô focando mais no que eu tô fazendo no aqui, no agora. Apesar de sim, eu estar dirigindo enquanto estou gravando, mas dirigir para mim se tornou uma coisa automática. Então, enquanto eu estou dirigindo, eu fico pensando sobre várias coisas e eu decidi aproveitar esse tempo para gravar esses vídeos. Então é isso, eu vou ficando por aqui e beijo no coração de vocês, tchau!